grandes erros. Bert e Terry Gullett. Todos nós conhecemos o conto do Pigmalião, não conhecemos? A versão atualizada é My Fair Lady e a última versão é Pretty Woman. Do que trata essas histórias? É a história de uma pessoa inexpressiva aos olhos do mundo, mas que pela sua vontade de mudar e no processo dessa mudança, ela se torna um sucesso. Ela é bonita, culta, estudada, cercada de riquezas e ainda mantém um coração de ouro e, por fim, alcança todos os seus sonhos. Esse é o tipo de história que gostamos de ouvir, não é mesmo? Que gostaríamos de viver. Todos nós gostamos de um conto de fadas, onde todos os desejos se realizam, e eu quero lhes contar uma história onde todos os sonhos se realizaram. Eu quero lhes contar uma história onde todos os seus sonhos se realizarão. Uma história que aconteceu conosco. Bert e eu éramos diferentes, muito diferentes do que somos hoje quando entramos nesse negócio. E nós estávamos dispostos a mudar para que pudéssemos realizar os nossos sonhos. Eu quero ler o último trecho de um conto de fadas que se aplica bem ao assunto que iremos abordar aqui hoje. O conto de fada do qual estamos falando. A realização de nossos sonhos não é uma história em que eles foram felizes para sempre, porque ainda não paramos de viver os nossos sonhos. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu ainda não estou querendo ir embora. Eu quero ficar aqui e me divertir. Sabem o que quero dizer? Essa não é uma história com um final feliz, mas sim a história de uma vida feliz e que ainda estamos vivendo. Isso não soa melhor para vocês? Esse é o tipo de história da realização de nossos sonhos, sobre o qual nós queremos lhes contar. Não sei como vocês pensam, mas não quero que aconteça como nos filmes, em que apenas os últimos instantes do filme são realmente felizes. Eu quero que toda a história seja assim. Nós tivemos que fazer algumas mudanças para fazer com que as coisas acontecessem, igualzinho a um conto de fadas, em que as mudanças têm que ser feitas. Nós tivemos que aprender a ser felizes no processo da realização de nossos sonhos. Durante o processo, tivemos que ser felizes também. Este é um fato. O negócio exige trabalho, muito trabalho. E nós temos que descobrir um meio de tornar esse trabalho divertido. Sabe, eu me lembro quando estávamos iniciando no negócio e uma de nossas distribuidoras nos ligou. E eles tinham acabado de se qualificar para receber o primeiro cheque de bônus e um de seus distribuidores também tinha se qualificado para receber o primeiro cheque de bônus. E ela me ligou e estava toda nervosa, pois não sabia como preencher um cheque de bônus. Ela estava tão nervosa, quase entrando em crise, quando ela me ligou para me perguntar como fazer. E eu comecei a lhe contar que era a parte que eu mais gostava de fazer e que era a parte mais fácil e gostosa do negócio. E à medida que eu lhe contava como fazer, ela me interrompeu e disse: "Você sabe que toda pergunta que eu lhe faço sobre esse negócio, você diz que é a parte mais fácil de fazer e que é a parte que você mais gosta, que vai ser mais divertido." E o que ela disse me surpreendeu e eu comecei a pensar a respeito disso, sabe? Temos uma escolha a fazer. Se o trabalho precisa ser realizado, nós podemos torná-lo miserável e ficar reclamando a respeito dele e ficar falando e pensando em como odiamos o que estamos fazendo e não termos a nossa história de realização de nossos sonhos, ou podemos escolher fazê-lo de maneira divertida e simplesmente decidir que vamos ter prazer no que fazemos. Portanto, somos nós que decidimos isso. Nós temos que decidir o que são as coisas importantes. Quais são as nossas prioridades? Nós temos que definir as prioridades para tornar a história de realização de um sonho uma realidade. E a primeira coisa que eu tive que aprender foi distinguir a diferença entre ser positiva e ser negativa. Sabe, é tão vital estar ouvindo as fitas e lendo os livros. Você está aprendendo por duas pessoas, isso mesmo, duas pessoas. E eu tenho uma surpresa para vocês, não é? A maioria de vocês aqui são casados. Você não está aprendendo para seu marido ou sua esposa, vocês escutaram? Portanto, não precisa ficar cutucando a pessoa do seu lado. Você está ouvindo esta informação para aprender para si mesmo. E você está aprendendo para estabelecer o exemplo e para dar o exemplo às pessoas que vão se envolver com você e com o seu negócio. Portanto, é para estas pessoas que você está aprendendo. Quando entramos neste negócio, Dwight nos mostrou o sonho e nos mostrou a oportunidade pela qual podíamos alcançar este sonho.
Eu sabia que eu queria a história da realização de um sonho, mas eu tinha certeza que eu não tinha meios de atingir este sonho. Estava tão longe de estar envolvido em qualquer coisa que envolvesse habilidades e talentos. E o Dwight me dizia, não se preocupe, você escuta o que eu estou falando. Nós vamos conseguir realizar esses sonhos. E eu ficava pensando, como sou estúpida, sabe? Nós estamos começando a fazer as reuniões e eu fico apavorada. Primeiro, o Bert convidava as pessoas. Eu não precisava fazer isso. E isso era maravilhoso para as primeiras reuniões. Mas sabe como é? Eu ficava de pé, olhando para fora da janela, rezando para que seus convidados aparecessem. E daí eles aparecem e você dá graças a Deus que eles vieram e agora o que fazemos? E eu suava durante todas as reuniões e ficava pensando quando chegasse a hora do cafezinho. Vou morrer, simplesmente vou morrer, se começarem a me fazer perguntas. Eu não vou saber responder. E eu ficava escondida atrás do café e dos biscoitos e fingia que estava ocupada para que ninguém me fizesse perguntas, porque eu sabia que não poderia responder, pois não sabia nada. E sabe por que eu não ter uma boa imagem de mim mesma? Eu não achava que tinha habilidades e talentos. Eu achava que não era nada aos meus próprios olhos. Não tinha nada a perder. Eu tinha que ter desejo de mudar. Eu tinha que mudar para conseguir realizar os meus sonhos. E era por isso que eu estava disposta a mudar. E eu escutava aquelas fitas e escutava repetidas vezes. E eu nunca vou me esquecer daquela primeira reunião de oportunidade e que chegamos ao intervalo e eu estava na cozinha de uma casa pequena em que podíamos tocar as duas paredes se esticássemos as mãos. E alguém me fez uma pergunta. E antes mesmo de eu ter uma chance de entrar em pânico ou pensar numa resposta, a resposta saiu da minha boca. Palavra por palavra, exatamente da mesma maneira como eu tinha escutado numa fita aquela tarde. E eu acho que estava aparentemente tranquila e calma por fora. E entusiasmada com o negócio e conhecedora do assunto do qual estava falando, mas por dentro eu estava eufórica. Eu não podia nem acreditar, pois parecia ser tão inteligente. Isso é maravilhoso, eu preciso escutar mais fitas. Eu me lembro quando ia aos seminários e ouvia os diamantes falando no palco e ficava pensando, como e quando vou conseguir ser tão sábia? Eles transmitem tanta sabedoria, eles são tão seguros de si. Como é que vou conseguir chegar onde eles chegaram? E eu escutei um seminário que foi dado por Ron Daly uma tarde. E isto me motivou muito, bastante. Todas as informações que ele estava dando e ele recomendou um livro. E nós conseguimos o livro. E fomos para casa e eu estava tão motivada com o seminário que sentei e li o livro. E você sabe que tudo o que ele disse naquele seminário estava naquele livro? E eu comecei a pensar, talvez ele não fosse tão mais inteligente do que eu. Talvez ele esteja aprendendo as coisas através dos livros. E se ele consegue fazer isso através dos livros, eu também posso fazer isso através dos livros. Foi uma realização maravilhosa para mim saber que a fonte desses conhecimentos estavam ao meu alcance, para que eu pudesse mudar e extrair o melhor de mim. Agora todos nós temos que responder uma pergunta. Vai funcionar para mim? Será que vai funcionar para mim? E a maneira mais rápida de responder esta pergunta é tomar uma ação. Ficar esquentando o banco não vai ser o suficiente. Você vai ter que MPE, mostrar o plano, patrocinar as pessoas e estudar o programa. Você tem que ir à luta, tomar uma ação. Nós temos que aprender a construir sonhos. Para nós mesmos e para os outros, ajude as pessoas a sonharem. Mas principalmente tenha um sonho, porque são estes sonhos que vão fazer com que você continue. Nós temos que aprender a olhar para as estrelas e não para as nossas feridas. Sabe, quando eu escutei isso, eu lembrei de quando eu tinha 9 anos de idade. E eu gostava de ir para a fazenda dos meus avós. E eles tinham tantas vacas leiteiras, e eu gosto muito de ficar nesta fazenda. E era um lindo dia de primavera. E eu estava com minha avó e falava que ia sair e ir até o curral e conversar com as vacas. E eu me lembro que atravessei o pátio e abri o portão e entrei. E vocês sabem como é dentro de um curral. Não tem um piso, é apenas terra. E eu fui até o meio do curral e eu pensava que estava pisando em solo firme. Mas não era tão firme assim e não era terra. E a crosta quebrou e eu estava até os tornozelos afundada numa massa verde e gosmenta e descobri que era estrume. E eu olhei para baixo e pensei, como vou conseguir sair deste negócio?
Eu fiquei enojada e eu tentei mexer os meus pés e era horrível. Eu odeio isso. E eu me lembro que consegui tirar um pé para fora. E comecei a dar um passo. E afundei de novo. E fiquei parada enquanto olhava para baixo. Eu olhei para cima e olhei em volta de mim. E era uma grande distância até a terra firme. E eu tinha uma escolha a fazer. Enquanto eu ficasse lá parada, olhando para baixo, eu não ia sair de lá. Mas eu fixei o olho na cerca para onde eu queria ir e você sabe, eu consegui me soltar. E era capaz de correr depois que eu fixei o olho para onde eu queria ir. E a sua realidade está no outro lado dos seus sonhos. E se você está olhando para os seus sonhos, você está olhando para a sua realidade. Portanto, precisamos olhar para as nossas estrelas e não para as nossas feridas. Quando você fizer os seus sonhos maiores do que seus temores, é que você vai tomar uma ação. Você tem que aprender a se superar. E é disso que tratam as histórias de Pigmalião. Ajudando pessoas a crescerem. Isto é que ajuda as pessoas a mudarem. Ajude a construir pessoas melhores. As pessoas farão mais porque você acredita nelas do que elas fariam por si mesmas. E sabe, foi isso que o Dwight e Margaret Ann me ensinaram. Porque eu ficava sentada, cheia de dúvidas a respeito de mim mesmo, totalmente sem estima por mim mesma. E eles me diziam, você pode fazer. E eu me lembro de quando eu pensava que seria tão grande dentro desse negócio e você vai ser tão bom. E eu pensava, eu não sei o que eles conseguem enxergar em mim. Com certeza eu não consigo enxergar nada disso em mim. Mas eles têm tanta certeza disso que eles devem ter razão. Eles simplesmente devem saber algo sobre mim que eu não sei. E eles devem ter razão. Seja um construidor de pessoas. Pegue uma pessoa e leve ela até onde ela pode ir. Não onde elas estão neste momento, mas o potencial de onde eles podem chegar. E deixe eles saberem que você encontrou o seu valor e que você está promovendo o seu valor. Isto é que vai ajudá-los. Isto é que vai permitir que eles vejam o potencial que eles têm e do que são capazes de se tornar. E mova-os à ação. Portanto, é isto que podemos fazer pelas pessoas, seja lá onde estiver o nosso tesouro. É lá que está o nosso coração. E se você colocar o coração no seu pessoal, você vai ter um negócio maior do que você pode imaginar. As pessoas que você patrocinar são seus amigos. Trate-os como amigos. E vocês vão amá-los como amigos e eles vão crescer. Nós temos que aprender a ajudar uns aos outros. Isso é que nos molda, como no filme My Fair Lady. E é isso que nos torna uma Pretty Woman. O Pigmalião, a história do sonho realizado, é aprender a ajudar as pessoas. O distintivo de diamante que nós temos não veio como resultado de eu ter falado a Bert como deveríamos construir esse negócio, como mostrar o plano. O nosso distintivo de diamante veio como resultado de eu ter falado a ele como ele é fantástico, e quão grande ele poderia ser, e como eu tinha orgulho dele. Cada vez que ele saía para mostrar o plano, eu o ajudava a ser uma pessoa melhor. Quando você se casou com seu parceiro, você se casou com duas pessoas. Quando eu me casei com Bert, eu me casei com duas pessoas. O Bert que ele era e o Bert que ele poderia se tornar. E eu tenho que tratá-lo como aquele que ele pode ser, para que ele possa se esforçar e se tornar melhor. E eu tinha a liberdade de me tornar melhor. Gente, o que suas esposas precisam mais do que qualquer outra coisa é sua apreciação. Eu farei qualquer coisa para o Bert, conquanto que ele me valorize. E sabe o que mais? Nós mulheres não gostamos de mudanças. Nós estamos aqui dizendo que precisamos mudar, mas não apreciamos as mudanças. E a única maneira de nos fazer mudar é podermos ver o porquê dessas mudanças. A razão pela qual vamos mudar é o que vamos ganhar com isso, que é o sonho realizado. E, gente, é aí que vocês podem ajudar por deixar que elas saibam o que podem ganhar com isso, onde está o futuro, para onde vocês estão indo. Não esqueça de contar para ela, porque você está lá montando o negócio, porque você está lá mostrando o plano. E o que você está fazendo com aquela pessoa que acabou de patrocinar. Deixe ela saber e construa mutuamente os seus sonhos. Enxergue o melhor de cada um e você sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Vão haver alguns erros, mas como você está fazendo o melhor que pode, isso vai ser o suficiente para realizar os seus sonhos e tornar a sua história uma realidade. E daí não haverá nenhum grande erro para vocês. Você vai estar no seu sonho e vai realizá-lo.
Este é o meu amor. Muito bem. Quantos de vocês já assistiram o filme Pretty Woman? Quem já viu o filme inteiro? É um filme interessante, porque esse filme tem como objetivo mostrar que se você mudar o meio ambiente em que uma pessoa vive, essa pessoa irá mudar para se adaptar a esse ambiente. E nós acreditamos que o mesmo ocorre em nosso negócio. Vamos chamar essa mudança de efeito Pigmalião. E isso foi realizado na apresentação teatral chamada My Fair Lady, onde pegaram uma pessoa que era varredora de ruas e um homem ajudou a se desenvolver e ensinou essa pessoa a pronunciar corretamente as palavras, e como se vestir, e como se expressar, e como se apresentar como se fosse uma princesa. E ela se tornou uma pessoa diferente. E, por último, acabou se tornando uma princesa de verdade. O nosso objetivo é compartilhar esse negócio com as pessoas. É dar a elas a oportunidade e o meio ambiente necessário para que cresçam e se desenvolvam. Quando a Terry e eu entramos nesse negócio, nós não éramos oradores profissionais. Não éramos pessoas que tinham uma estabilidade financeira. A nossa vida espiritual estava toda bagunçada. A nossa condição física também não estava boa. Nós não tínhamos muito para se gabar, ou seja, em outras palavras, nós éramos um zero à esquerda, não estávamos indo a lugar nenhum. Muitas das pessoas que entram no negócio, talvez até mesmo vocês, quando viram o plano, talvez vocês não fossem pobres, mas também não estavam indo na direção que leva a uma vida recompensadora e de sucesso. Talvez nem mesmo ao sucesso financeiro. E quando nós vimos esta cena em que elas estavam tentando dar a volta por cima e estavam mudando a sua maneira de ser, e de repente a sociedade lhe diz: você não é nada. Você é insignificante. Nós sequer vamos reconhecer você nas lojas, mesmo que possamos obter um lucro em cima de você. Você é pequena, inferior. E ela se sentiu tão mal, tão depressiva. Tem mais alguém nesta sala, além de mim, que já se sentiu desta maneira no passado? É assim mesmo que nós nos sentimos, não é mesmo? Às vezes é no banco, quando precisamos de um empréstimo, ou quando vamos tentar comprar um carro ou uma casa. Já houve tempos em que nós não tínhamos as chamadas certas, ou as palavras certas, ou aquela coisa certa. Quando todos nós entramos nesse negócio, nós somos aceitos da maneira que somos. Pediram que olhássemos essa oportunidade porque alguém acreditou em nós e alguém nos dizia: isto vai funcionar. Nunca alguém foi convidado para ver essa apresentação porque a pessoa que a convidou pensava: eu acho que essa pessoa não é capaz de fazer esse negócio funcionar, portanto eu vou convidá-la. Isso nem tem lógica. A única maneira em que vocês e eu podemos ganhar dinheiro neste negócio de marketing e rede é quando ajudamos alguém a ganhar dinheiro. Portanto, cada convite que fazemos é porque, de alguma maneira, nós acreditamos que qualquer pessoa, não importa qual e seu passado, ela pode entrar nesse negócio e ser um sucesso. Portanto, naquele filme, em Pretty Woman, a próxima cena, apenas alguns quadros depois, ele a convida a ir ver como é estar numa posição em que se é alguém. E você pode notar o sorriso no rosto dela e como ela se diverte. Todos nós sabemos como é. Quando nós brincamos de banco imobiliário, nós nos sentimos de diversas maneiras durante o jogo. Como quando você para em Boardwalk, que às vezes é chamado de Mayfair. É o lugar mais caro, e quando você para lá e tem o dinheiro, você pensa: está tudo bom? Estou indo bem. Mas se você para lá e não tem o dinheiro, daí é frustrante. Se você para lá e outra pessoa é dona e já construiu hotéis lá, então é devastador. Tem vezes que jogamos esse jogo e outra pessoa é dona de todos os terrenos naquela avenida mais cara. E tem hotéis em todas elas. E ela é dona das utilidades públicas e da estrada de ferro. E você já está jogando há mais de 4 horas e você diz para aquela pessoa: tá bom, você ganhou, vamos começar tudo de novo, ou senão vamos parar. E a outra pessoa sempre diz: não, nós vamos terminar o jogo. E a razão pela qual isso acontece é que quando você está ganhando e você se sente bem, você pode fazer muito mais. É como uma criança. Ela pode estar cansada, mas ela está se divertindo. Ela está na Disneylândia. Ela já está lá por mais de 18 horas e você já está quase morto. E ela ainda quer ir em mais um brinquedo. Mas quando você a leva embora, ela dorme antes mesmo de chegar ao carro. Mas ela saiu para fazer compras. E você vê a transição ocorrendo. E você a via apenas de trapos. E quando o dia termina, ela está atraente. E ela está sofisticada.
E quando ela passa por aquela loja em que ela foi rejeitada no dia anterior, com seus pacotes cheios de roupas caras, você vê que a atitude dela mudou. A sua atitude muda antes do que a sua situação financeira muda. E ela entrou naquela loja e ela perguntou, você lembra de mim? E a pessoa que lhe atendeu disse, não, eu estive aqui ontem e você se negou a vender para mim. Você lembra disso? Ah, sim. E ela perguntou, você é comissionada? Sim. Grande erro, monstruoso, enorme erro, você vê. É assim que eu vejo quando as pessoas veem esse negócio e não iniciam. Eu entendo que esse negócio não é para todo mundo. Não me entendo de maneira errada, mas nós temos aqui um negócio em que você e eu oferecemos para as pessoas talvez a maior oportunidade de suas vidas. E nós oferecemos uma chance de abrir seus próprios negócios junto conosco. Nós a convidamos e falamos através deste convite que acreditamos nela e estamos dispostos a compartilhar o nosso tempo e o nosso dinheiro e todas as nossas forças para ajudá-las a ter uma vida melhor. Não é sempre que isso acontece com as pessoas. Portanto, quando a pessoa fica lá e rejeita esse negócio, isto realmente me deixa confuso. Aqui estamos nós, representamos um negócio em que você pode adquirir o direito de comercialização de produtos em mais de 50 países diferentes. Eu quero dizer, onde mais, em qualquer tipo de negócio, em qualquer lugar, você pode comprar o direito de marketing. Se muito em um país, ou dois, ou até 5 países, mas 50 países diferentes em que é praticado o livre comércio em todo o mundo, com que outra companhia você pode representar mais de 500 das principais indústrias do mundo? Aonde mais pode você representar mais de 7 ou 8 mil produtos diferentes, 40 ou 50 catálogos diferentes e ter 600 milhões de clientes em potencial? Onde mais você pode conseguir tudo isso? Mas daí aquela pessoa lhe diz, sabe, eu não sei. Meus amigos, vocês têm que pensar como eu penso. Eu ainda os amo. Alguns são meus parentes. Eu ainda gosto deles como amigos, mas você tem que admitir, você está lá parado e você é novo no negócio. E a pessoa fala para você, eu não acho que esse negócio vai funcionar. Eu ainda quero que você entenda. E quando essa pessoa diz isso, você deve ficar pensando, talvez essa pessoa tenha razão. Você precisa entender por que nós realizamos esses eventos. Você precisa entender por que nós temos as fitas e por que nós temos os livros. Por que nós damos conselhos, por que precisamos estar sempre juntos. Porque mais cedo ou mais tarde você vai sentir que você está fazendo a coisa certa. E você vai entender quando você está fazendo a coisa certa. Você vai saber que você está fazendo a coisa certa quando na próxima segunda ou terça-feira você liga para aquela pessoa e ela te diz, sabe, se você não me disser do que se trata, eu não vou à reunião. Daí você poderá dizer para ele, você está cometendo um grande erro, monstruoso, enorme erro. Quando você terminar de fazer a apresentação do plano, e aquela pessoa vira e lhe diz, e você tem que entender, eu sou o presidente da empresa e eu já entendi tudo. E eu nem precisava estar aqui. Você pode sorrir e dizer para ele, você está cometendo um grande erro, monstruoso e enorme erro. E um fato que pela própria simplicidade deste negócio, posso lhes dizer, se você ainda está sentado aí, pensando em como você deixou o seu cônjuge lhe trazer para cá neste fim de semana, e você veio meio contrariado, eu gostaria de lhes dizer que estamos honrados de tê-los aqui, em vez de estar dando uma voltinha pela cidade. Estamos orgulhosos de saber que pelo menos você quer ver quais são os sonhos do seu cônjuge. Mas se você ainda não conseguiu discernir que você tem nas suas mãos algo muito poderoso e não conseguiu ver nisso uma oportunidade que pode mudar a sua vida e se tornar algo na vida, você está cometendo um grande erro, monstruoso, enorme erro. Você precisa entender que quando falamos que você tem que montar uma lista com todas as pessoas que você conhece, esta é a primeira chave para que você possa ser um sucesso nesse negócio. Você tem que montar essa lista com todo mundo que você conhece. O primeiro passo básico é que se você não fez uma lista com todo mundo que você conhece, você está cometendo um grande erro, monstruoso e enorme erro. Você precisa entender que aquele telefone é seu amigo e não seu inimigo. Que aquele telefone é um meio de comunicação que lhe permite expandir o seu negócio não apenas em volta da sua cidade ou em volta de seu estado, e sim em volta de toda a América. Mas aquele telefone vai fazer com que você alcance todo o mundo. E isto vai permitir que o sol nunca se ponha sobre o seu negócio. O sol irá subir continuamente em seu negócio em volta do mundo.
por telefonar e por compartilhar com seu amigo, dizendo: eu tenho um negócio e gostaria que você fosse e desse uma olhada. E eu não me importo se eles dizem sim ou não. Porque há 600 milhões de pessoas aí fora e com certeza alguém vai ser tão louco como vocês e eu. E nós vamos fazer esse negócio juntos. Portanto, se você não fizer aqueles telefonemas após esse fim de semana, você está cometendo um grande erro, monstruoso e enorme erro. E como via de fato, você tem que sair e mostrar o plano. Eu não me importo se eles entram ou não. Eu vou desenhar tantas bolinhas quantas forem necessárias até que eu alcance os meus sonhos. E eu acho que vocês querem fazer a mesma coisa. Você tem um negócio que lhe dá lucros baseado nos resultados. E nós sabemos que esse negócio é 100% previsível. Nós sabemos que iremos nos envolver à medida que nós escutamos as fitas e lemos os livros e frequentarmos todos os eventos. E à medida que fiquemos entusiasmados. E à medida que reconhecemos que somos alguém, nós vamos começar a nos sentir melhor. Mas se você não fizer as apresentações bem, mal ou de maneira indiferente, se você não sair e mostrar o plano, você está cometendo um grande erro, monstruoso e enorme erro. A ajuda que você dá aos seus distribuidores é responsável por 50% do seu negócio. Quando você vai e mostra o plano para alguém e diz que está interessado em ajudá-lo a alcançar os seus sonhos, eu quero sentar com você. E é necessário você mostrar o seu calendário e agendar uma outra reunião. E você precisa lhe dar algumas ferramentas de imediato para que vocês possam se encontrar de novo. Porque você precisa entender que aquela pessoa não tem o mesmo nível de confiança que você já tem. Eles não estiveram escutando fitas e ainda não compareceram a nenhum evento. Eles não sabem se podem ou não se tornar algo na vida. Este é um momento crucial em que o efeito Pigmalião começa. Quando você transmite algo para outra pessoa, não apenas lhe mostrar o plano. É necessário que você tome a iniciativa de dar meia volta e dizer para a pessoa: eu quero sentar contigo e mostrar quais são os próximos eventos. E se você não fizer isso, você está cometendo um grande erro, monstruoso, enorme erro. Vocês entendem que se mostrarem esse plano o número de vezes suficiente para vencer, você irá vencer. Você irá se tornar um direto. Você irá ser um distribuidor direto diamante. Você irá se tornar financeiramente independente. Mas até que isso aconteça, você precisa entender que todos nós nesta sala tivemos que mudar. Tivemos mudanças em nossas vidas. Deixa eu lhes fazer uma pergunta. Honestamente, alguns de vocês são novinhos no negócio e alguns nem sequer começaram ainda. Mas para aqueles que já estão no negócio por algum tempo, quantos de vocês já notaram que as suas vidas estão mudando, não é verdade? Isto não é inacreditável. Basta vocês olharem só por esporte qualquer um que tenha antes de entrar nesse negócio. Porque o que passou, passou. E isto é que é o efeito Pigmalião. Alguém aqui nesta sala notou que a maneira de se expressar mudou? Talvez nem esteja xingando tanto e nem tenha contado tantas piadas sujas. Na realidade, estão mudando a sua maneira de pensar. Fiquem de pé, apenas por alguns segundos. Então, realmente aconteceu. E isto não é inacreditável? Podem se sentar. Quantos de vocês, antes de entrar nesse negócio, bebiam um pouco além da conta? Bebiam mais do que deviam. Mas essa é uma mudança que vocês fizeram depois de ter entrado nesse negócio. Fiquem de pé. Deem uma olhada em volta de vocês. Quantos de vocês, sentem-se. Quantos de vocês pararam de fumar depois que entraram nesse negócio? Podem se sentar. Quantos de vocês melhoraram o seu relacionamento com seu cônjuge? Isto para aqueles que são casados por causa desse negócio. Deem uma olhada em volta de vocês. Quantos de vocês têm um melhor relacionamento com a sua família? Aprenderam a tratar melhor os seus filhos? Deem uma olhada. Quantos de vocês têm um espírito melhor a respeito de seu país? Pode se sentar. Quantos de vocês tiveram a sua vida espiritual afetada desde que vocês entraram nesse negócio? Agora, muito bem, podem se sentar. Não me venham falar que esse negócio não muda a vida das pessoas. Não me venham falar que esse negócio não melhora esse mundo. Você, cada vez que você mostrar o plano, você está fazendo com que esse mundo seja um lugar melhor. Esse negócio vai mudar o mundo. Você muda as guerras por mudar as atitudes. Você muda a guerra, muda a vida por mudar as atitudes.
Nós nos tornamos tão grandes. Esse negócio não é apenas um negócio de distribuição de produtos. Esse negócio não é só ficar desenhando bolinhas. Esse negócio é uma experiência que pode mudar sua vida para aqueles que são inteligentes o suficiente para continuar dentro do negócio e não deixar que alguém lá de fora tire os seus sonhos de suas mãos. Vocês que saírem ao final desse final de semana e deixarem que alguém lhes roube os seus sonhos, vocês estão cometendo um grande erro, monstruoso, enorme erro. E como via de fato, algum dia você será um sucesso financeiro. Você vai ter tempos em que você vai olhar para trás, para tempos em que as coisas não iam tão bem. E as pessoas vão dizer para você, você ainda está trabalhando com aquele negócio? E você vai virar e dizer, você ainda não entrou? Você ainda não entrou? E ele vai dizer não. Você vai olhar para ele e dizer, grande erro, monstruoso, enorme erro. É um fato que quantos de vocês já entraram num banco e você nota que você não está recebendo o tratamento correto? Te tratam como se você fosse um zero à esquerda. Escutem, quando nós entramos nesse negócio, nós não podíamos pedir sequer 10 centavos emprestados. Nós não tínhamos qualquer tipo de crédito. E eu me lembro de uma vez, uma pessoa que me fez sentir como se eu fosse menos do que um ser humano. E tinha esse cara no outro lado da mesa, ele estava me explicando que eu não tinha nenhum valor para aquele banco. E não tinha jeito de ele me conceder um empréstimo. E eu precisava do dinheiro naquela hora. Agora as coisas mudaram bastante. Primeiro, quando nós mudamos para onde vivemos agora, todos os bancos queriam ter a nossa conta. Eles gostariam de operar apenas com uma de nossas contas. E quando eles conseguiram a nossa conta, em apenas algumas semanas, eles nos mandaram flores com entrega especial. No Natal, mandaram uma decoração de mesa. Eu achei que isso era muito bom. E olhei e disse, isso é do banco do nosso estado, isso é entusiasmante. E eu fui lá agradecer pelo presente e eu queria saber se eles davam isso para todos os novos clientes. Ele disse que não. Daí eu perguntei se era apenas para clientes especiais e ele disse que sim. E eu perguntei quanto é necessário ter em conta para ser um cliente especial, apenas para que eu possa manter um saldo médio o suficiente para continuar a receber as flores. Quando a Terry e eu entramos no banco, o que não acontece muito frequentemente, porque não precisamos fazer os nossos depósitos pessoalmente, mas nós entramos no banco, a recepcionista, que se senta logo na entrada, nos conhece pelo primeiro nome. E ela nunca conheceu pessoalmente a Terry. Ela teve que procurar pelo nome dela. E assim que ela nos viu, ela lembrou do nome dela. E toda vez que chegamos, um dos vice-presidentes do banco sempre vem e nos cumprimenta. E outro dia, o vice-presidente me perguntou se eu queria acompanhá-lo até a Câmara de Comércio para uma reunião em que ele iria me apresentar. Isto não acontecia conosco antes de entrarmos no negócio. Isto não acontecia quando nós estávamos mostrando o plano e pegando cada centavo que tínhamos para colocar gasolina no carro e comprando fitas. Mas vocês querem saber de uma coisa? Vocês vão estar nesta posição se vocês não deixarem que alguém lhes roube os seus sonhos. Vocês vão estar nesse negócio. Vocês vão estar nesse negócio pelo tempo suficiente e vão fazer as coisas certas por tanto tempo que o efeito Pigmalion produzirá mudanças na sua atitude. E à medida que a sua atitude muda, as suas finanças irão mudar. E daí um dia você vai entrar num banco e eles vão lembrar e conhecer o seu primeiro nome e outros fatos a seu respeito. Mas vocês estarão pondo dinheiro na sua poupança e ela terá valores perigosamente altos e terá que dividir um pouco com outro banco de qualquer maneira. E você vai entrar e pedir um empréstimo e eles vão pedir que você preencha um cadastro declarando a sua condição financeira, você vai dizer que não tem tempo para preencher esse cadastro e que gostaria de deixar apenas os dados principais. Eles vão dizer que não te conhecem e você poderá dizer para eles, grande erro, monstruoso, enorme erro. Outro fato é quando eu entro num concessionário Cadillac, Lincoln ou Mercedes. Quando eu comecei a desenvolver o negócio, eu não tinha o dinheiro para comprar nada, mas eu queria desenvolver o meu sonho. E eu sabia que se eu conseguisse desenvolver e focalizar o meu sonho, eu poderia dirigir até o meu sonho. Eu sabia para onde eu queria ir e às vezes eu entrava nesses lugares e depois da minha segunda ou terceira visita, eles não tinham mais tempo para me atender e eles achavam que eu era inconveniente e que eu não devia estar lá, especialmente porque eu queria levar mais uma brochura, uma porcaria de uma brochura que devia custar 50 centavos ou $1. Eles não queriam gastar mais uma brochura comigo.
E alguns de vocês vão passar por isso. E deixa eu lhes contar uma coisa. Continuem a fazer o trabalho e vão encontrar um lugar que lhes aceita mesmo quando você ainda não é importante. Porque quando você se tornar algo, você poderá ir lá e comprar o que quiser. E daí você pode pegar aquele Cadillac novinho em folha ou aquele Mercedes novinho e levar na outra concessionária que não queria lhe dar uma brochura. E daí você pode apertar o botão do vidro elétrico e dizer para a pessoa que lhe atendeu: "Você se lembra de mim?" E eles provavelmente vão dizer: "Não." E daí você poderá perguntar: "Você é comissionado?" E ele vai dizer que sim. E você poderá dizer: "Grande erro, monstruoso, enorme erro." Você poderá se engajar na guerra contra o pensamento negativo. Sabe, nós vimos uma grande guerra, nós vimos os militares, uma grande nação, muitas nações se unirem contra um grande mal. Nos últimos meses, nós vimos uma coisa miraculosa. Nós entramos naquele país e nossos homens e mulheres foram capazes de lutar e defender a liberdade. E sabem de uma coisa? Nós sentamos em frente da televisão e vimos as pessoas a muitas milhas de distância. Nós ficamos sabendo quantos soldados foram enviados. E continuavam a mandar cada vez mais soldados, tantos mísseis e ataques, e quantos soldados tinham saído naquele dia? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Mas nós sabíamos que cada vez que havia um ataque de sucesso, a guerra estava um pouco mais perto do seu fim. Nós não temos soldados no marketing de rede, mas nós temos SOT. Portanto, você precisa mandar os seus soldados. Quantos soldados você tem lá fora? Quantas pessoas vocês estão trazendo para os eventos? Este é o seu canhão naval, seus mísseis. Levando o seu grupo para um evento e colocando-os na primeira fila, se envolvendo com o ambiente, sentindo o grande efeito Pigmalião deste negócio. E você tem a sua tropa de choque, que é você e sua organização mostrando o plano à noite. Você precisa contar os seus soldados, você precisa preparar os seus ataques de mísseis. O seu canhão está atirando e você precisa se conscientizar que quando você tem os soldados lá fora, os SOT e os mísseis, e quando você ataca também por terra, vocês vão vencer. Os seus números vão ser uma explosão. Mas se vocês não tiverem seus soldados e não levarem o seu grupo a todos os eventos, você está cometendo um grande erro, monstruoso, enorme erro. E aí um dia, por lutar pelos seus sonhos, por colocar as suas prioridades em ordem, um dia, por continuar a se envolver no efeito Pigmalião e por mudar a sua vida e se apegando aos seus sonhos, um dia você vai entrar na sala de seu chefe e dizer que tem trabalhado aqui por muito tempo e ajudado você a ser um sucesso. E eu decidi que preciso de um tempo para levar a minha família para viajar pelos Estados Unidos. E se ele te disser que se você sair pela porta você não poderá voltar, você poderá olhar para ele e dizer: grande erro, monstruoso, enorme erro, nós te amamos.